Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês dos conceitos históricos de geometria plana, também denominada geometria euclidiana. Esse é o primeiro vídeo de uma sequência que vai formar um curso completo sobre a matéria, então vamos deixar de enrolação e vamos começar a estudar. O pontapé inicial vai ser dado do ponto de vista etimológico. Geometria vem do grego geometrein, que é a junção dos termos geo, significa terra, metrein, que é derivado de metron, e é equivalente a medida. Então, quando se fala da concepção de geometria, estamos nos referindo à medida de terra. Isso se dá a partir do momento em que o homem passa por um processo de transformação, deixando sua vida nômade de coletor de recursos disponíveis na natureza e começa a cultivar e criar o seu próprio alimento. As terras precisam ser divididas e medidas corriqueiramente, e os seus rebanhos contados. Vamos falar um pouco sobre dois povos de fundamental importância para o aprimoramento da geometria. O primeiro império a ser citado tem suas fundações no continente africano, mais precisamente no norte da África, no coração do Grande Saara, às margens do rio Nilo. Estamos falando sobre o poderoso Império Egípcio. Todas as aldeias e cidades foram construídas e desenvolvidas às margens do rio Nilo. Conforme a população ia crescendo e começava a ver a necessidade de dividir suas margens férteis. Além do mais, o faraó, que não era bobo nem nada, ele precisava de uma maneira justa de cobrar os seus impostos. O poderoso Nilo tem dois períodos ao longo do ano muito bem divididos. O período de seca, que se inicia em meados dos meses de fevereiro e março, e o período de cheia, que acontece por volta dos meses de agosto e setembro. Mas assim como todos os fenômenos da natureza, esses dois períodos não eram exatamente iguais de um ano para o outro. Em alguns anos a cheia era maior, em outros anos a seca era menor e assim sucessivamente. Anualmente, antes do plantio, o faraó mandava uma comitiva de topógrafos para medir e dividir todas as margens do rio. Assim, se de um ano para o outro o rio disponibilizasse uma porção menor de terra, o aldeão responsável pelo plantio iria pagar uma porção menor no seu imposto. Como podemos observar, a geometria egípcia era toda baseada na resolução de problemas do cotidiano. Porém, quem começou de fato a sistematizar e organizar a matemática como um todo foram os gregos. Serão citados dois muito importantes para a geometria. Arquimedes, nascido em Siracusa, Itália, por volta de 287 a.C., educado em Alexandria, no Egito, ao longo de sua vida dedicou-se a fundo nos princípios da geometria e da mecânica. Famoso por suas invenções, e um fato curioso de sua história é que suas invenções foram responsáveis pela resistência de sua cidade à invasão dos romanos, que sitiaram Siracusa de 214 a 212 a.C. Ele foi o responsável pela confecção de catapultas que arremessavam pedras grandes a longas distâncias e de lentes de aumento que utilizavam a luz do sol para queimar os barcos romanos. Mas o cara que mudou os rumos dos estudos da matemática foi Euclides de Alexandria. Não se sabe muita coisa sobre os seus locais de nascimento e morte. O que existe de fato é uma teoria de que ele tenha nascido em algum lugar na região onde hoje fica a Síria, por volta de 300 anos antes de Cristo. Sabe-se apenas que ele viveu e lecionou matemática na Escola dos Reis, em Alexandria, e foi responsável por sistematizar e organizar o pensamento empírico de milhares de anos e contribuições anteriores a ele. O primeiro a estabelecer um conceito de axioma, que é o que a gente vai aprender no próximo vídeo. É responsável pela confecção de diversas obras, embora a grande maioria tenha se dissipado ao longo do tempo. Porém, a obra que considero mais importante ficou intacta. Eu estou falando de uma coleção de 13 fascículos, que ele chama de capítulos ou livros, que varrem toda a matemática conhecida até então. A coleção ele denominou os elementos. Os capítulos foram divididos da seguinte maneira: os livros de 1 a 6 falam especificamente de geometria plana elementar. Os livros de 7 a 9 falam sobre teoria dos números. O livro 10 é exclusivamente sobre incomensuráveis. E o livro 13 fala sobre geometria no espaço. Bom, galera, por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar sua curtida, ativa o sininho aí e não se esqueça de inscrever no canal. O próximo vídeo do curso vai falar sobre os conceitos primitivos ou axiomas da geometria plana. Espero ter ajudado. Um abraço, fiquem com Deus.